quem estiver aqui e quiser assistir de novo, vai poder fazer, tá? Então, a ideia nossa hoje é trazer alguns conceitos aí para vocês sobre algumas formas de manejo do solo aí na propriedade, né? Que vocês podem, aí sempre pensando na questão da propriedade rural, focado na questão da agricultura familiar, né? Que é a nossa linha de maior interesse, né? Interesse nosso enquanto instituição pública, né? E sempre tem esse foco, pensa mais nessa questão da agricultura familiar, tá? E na sequência a gente vai trazer para vocês algumas informações dos programas, né? De PSA hídrico, né? Que visam remunerar a produção de água na propriedade rural, tá? Então, a gente vai fazer esse fechamento hoje. Vou ver se até amanhã à noite, no máximo, eu consigo mandar o último formulário para vocês, relativo a essa encontro de hoje. Também vou acrescentar algumas perguntas aí sobre o curso, né, para que vocês possam responder. E aí vou dar um prazo até o final da semana que vem para todos enviarem esse último teste, tá? Os testes que foram passados, gente, só para não ter dúvida, tá? Eu não vou uma breve do questionário. Ah, tá. Não, aí a gente vai usar, Roberto, aquela mesma estratégia, vocês vão escrevendo as perguntas aí, de dúvidas que vocês tiveram, e eu vou tentar responder, né? Tá bom? Para ficar mais produtivo, senão eu fico interrompendo, né? Então, como eu dizia, então até final, eu vou dar um prazo até sexta-feira que vem para poder vocês enviarem esse último questionário. O questionário número 5, eu vou, assim que eu provavelmente colocar no ar o questionário 6, 5 eu tiro automaticamente do ar. E os questionários que foram perdidos já estão fechados, eu já até registrei o resultado, então já foram, tá? Não vou reabrir questionário, porque senão eu vou ficar nisso até quando, né? Então eu tenho que fechar, faltou inspiração, poxa, mas tá tão fácil. As notas foram altas, Roberto. Você não gostou da nota. Eu tenho certeza que você vai conseguir média aí, com certeza. Você é um dos mais assíduos aí, mais interessados, não tem dúvida. Você vai ter um bom desempenho, né? Você está comentando isso, a questão dos testes passados, porque alguém lá no grupo colocou, que não fez o teste 4, fez assim, vai, né, tá colocando isso agora, e, desculpe, né, mas já passou, né? E eu sempre me coloco à disposição por WhatsApp para as pessoas entrarem em contato para quem não recebeu o teste, né? Que para mim é uma coisa estranha, porque, na verdade, todos os e-mails cadastrados eu copio e colo, ou seja, não tem como não ter enviado, né? Porque acontece muitas vezes que cai em caixa de spam, etc., as pessoas acabam não procurando, né? Mas, mesmo assim, eu reenviei para um monte de gente aí, e não é depois que passou o prazo que se vem buscar o teste, né? Então, tem que também considerar aí um pouco de seriedade aí nesse processo, né? Bom, são 20h11, vamos começar, então, hoje, nosso módulo 6, o último módulo aqui. Então, como eu disse, nós vamos falar um pouco do plantio direto, falar um pouco aí do SAF, que é o Sistema de Integração Agricultura, Pecuária e Floresta, e tem outros apelidos aí, outras siglas, né, ILP, ILPS, SAF, vocês vão achar essas várias denominações aí. Vamos falar aqui de variações do SAF, sistema silvio-agrícola, silvio-pastoris, silvio-agrícola é floresta com agricultura, ou floresta com pasto, ou agricultura, floresta e pasto. Então, você tem essas variações. Mas o principal de hoje, eu diria, são os programas de produção de água em propriedades rurais, que a gente vai falar um pouco para vocês, tá? Eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu sempre preparo o material mais cheio assim, muito mais para dar com relação a conteúdo, tá?
Então, eu vou passar meio que são os pontos mais chaves aqui dos slides. Estou alertando para a gente não... São muitos... É um número maior do que o habitual, né, de número de slides, a gente vai passar um pouco mais rápido. Então, falando aí um pouco do plantio direto, né, que no material que eu consultei, ele chama de plantio direto na palha, é um sistema de produção, né, que evita a perturbação do solo, mantendo a superfície sempre recoberta por resíduos de palha ou vegetação, ou seja, é um sistema em que mantém o solo protegido mesmo depois da colheita daquela cultura, ou seja, o plantio da nova cultura é feito mantendo o solo coberto. Isso, do ponto de vista da conservação do solo e da água, é muito interessante. Tá? Ele é aplicável a praticamente todas as culturas comerciais, inclusive cana-de-açúcar e culturas perenes. Se aproxima bastante da natureza, né? da condição natural. Né? Então, ele também tem, na sua essência, o equilíbrio do ecossistema. Ele propicia, como eu já comentei, a melhoria da infiltração, a retenção de água, a oxigenação, a redução da amplitude térmica. Por quê? Amplitude térmica por quê? Porque ele consegue, funciona, né, essa palha, como um isolante térmico, né, e evita, então, a perda, o aquecimento, o resfriamento rápido, né, ou uma variação rápida da temperatura no solo. Mantém a umidade do solo, faz uma reciclagem de nutrientes, já que a palha é matéria orgânica, né, a palhada que fica, logicamente, acaba também proporcionando uma riqueza aí, biológica. Eu vou fechar aqui minha imagem, tá? Deixar só o som. Bom, e remete ainda à redução de custos de mecanização. Isso aí não é de todo verdade, vamos dizer assim, porque o plantio direto ele acaba exigindo alguns equipamentos, uma exigência de potência de máquina, muitas vezes maior do que a convencional. Porque vamos pensar, se você vai fazer um plantio numa entrelinha de uma cultura que está ali estabelecida, que estava ali estabelecida, você vai exigir mais motor, mais potência do trator, né, vamos chamar de trator, ou da máquina que você vai fazer o cultivo. Então, muitas vezes, essa máquina passa na entrelinha, ela abre o suco, ela coloca a semente, ela coloca, ao mesmo tempo, também o adubo e já cobre o plantio. Então, se a gente pensar no plantio direto convencional, o implemento ele faz numa única passada, ele faz tudo, né? E daí se exige máquinas maiores, né? Máquinas mais potentes e, bom, aí do ponto de vista da agricultura familiar, isso pode ser um obstáculo, a não ser que se crie, né, grupos ali coletivos para que possam adquirir equipamento ou alugar equipamentos com a potência necessária para fazer a prática aí do plantio direto. Tá? Mas é lógico que no somatório de gastos ali, de mão de obra, de consumo de combustível, acaba sendo, né, mais eficiente do ponto de vista dos insumos, mas também é mais eficiente do ponto de vista do uso de água. Aqui é um exemplo, né, de uma integração lavoura-pecuária, o plantio direto da palha. Então, é isso. Vocês podem observar a pastagem, né, integrada ali, a lavoura e os restos, né, da cultura que ali existia. Tá? Esse aqui é um exemplo. Não gosto muito desse exemplo porque só tem boi, né, e boi remete à monocultura, à extensão, né, áreas extensivas, e se ainda tivesse piquetes aí, seria mais interessante, né? Mas é o modelo aí, a imagem que está lá no material de consulta que eu sempre passo aí a referência para vocês. Bom, vamos então agora focar na questão do sistema agroflorestal, né? Então, o que é esse sistema, né? Então, na mata ou floresta nativa existe uma grande variedade de plantas, né? Animais, pássaros, insetos, fontes de água, tudo em perfeito equilíbrio. Então, na verdade, esse sistema ele tenta, né, que é chamado sistema agroflorestal ou agrofloresta ou agro-silvicultura, na verdade é uma tentativa
de uso da terra, de forma a conciliar a produção agrícola ao e aproximar essa produção agrícola a uma condição mais natural do ambiente, tá? Então, esse sistema, ele tenta, de fato, ele procura imitar o que a floresta faz normalmente, deixar o solo sempre coberto pela vegetação e você faz uma composição de tipos de plantas juntas, umas de forma que umas ajudando as outras, né? Seja pelo sombreamento, seja pela incorporação de matéria orgânica, do próprio nitrogênio atmosférico, né? As leguminosas, seja... E aí você tem uma série de recomendações, tá, pessoal? Que tem algumas culturas que não são compatíveis, tá? Isso é bem interessante, tá? Isso aí é um fato bastante relevante. Algumas culturas não são compatíveis. Eu me lembro aqui, rapidamente de cabeça, o feijão, a batata, tem algumas que não devem ficar próximas, inclusive, no sistema, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, no SAF, a produção diversificada favorece a recuperação da produtividade, então, por meio de espécies aí arbóreas leguminosas, né? Lembrando que as leguminosas são aquelas plantas que têm a capacidade de fixar o nitrogênio do ar, transformando em nitrogênio mineral de suas raízes, e após a incorporação, né, ou a decomposição do solo, elas acabam adubando o solo, né? É uma forma de adubação vegetal, né, natural, e que pasmem, é pouco utilizada, né? Não há essa preocupação de buscar esse tipo de adubação, que é extremamente interessante, né? Inclusive, você pode fazer rotação de áreas na propriedade, usando as leguminosas como uma forma de recuperação dessas áreas. Então, você, com isso, no sistema agroflorestal, você reduz a utilização de insumos externos, porque você vai usar as próprias plantas ali que você for escolher como uma forma de diminuir os custos de produção e aumentar a eficiência econômica da unidade produtiva. Então, o sistema agroflorestal é uma opção interessante e, como eu sempre destaco, para a agricultura familiar, que, inclusive, o novo Código Florestal permite para propriedades com perfil da agricultura familiar, aí vai depender dos módulos fiscais, né? Até 4 módulos fiscais, e o módulo fiscal depende do município onde a propriedade está, você, se enquadrando na agricultura familiar, você pode, inclusive, nas áreas de APP, utilizar esse sistema. Se eu não me engano, é um limite aí de quase 50%. Então, são sistemas de cultivos que integram produção de grãos, de fibras, madeiras, carne, leite e até agroenergia numa mesma área. Então, você pode, na mesma área, ter cultivo de grãos, exploração de pastagem, produção de árvores, né? Árvores aí comerciais, ou árvores nativas, ou árvores exóticas, aí vai depender, né, da sua proposta, que podem trabalhar em consórcio, ou seja, umas ajudam as outras, em rotação e até em sucessão, né? Tudo isso de forma planejada, e essas interações ecológicas e econômicas resultantes da diversidade das espécies acabam favorecendo o sistema e o proprietário rural. Então, assim, é bem interessante, para quem se interessar no tema, eu acho que o tema aí é uma boa solução de médio a longo prazo, tá? Para propriedade, para pequenas propriedades aí com perfil de agricultura familiar, principalmente. E aí, nós temos essa classificação desses sistemas agroflorestais, de acordo aí, considerando aspectos funcionais e estruturais, tá? Nós temos os sistemas agropastoris, que é a combinação da agricultura com a criação de animais, ou seja, agricultura e pecuária. Então, você pode ter na mesma área a agricultura e também a criação de animais. Aí os animais podem ser boi, pode ser galinha, pode ser... Aí você tem várias composições aí, tá? O sistema, tomando os devidos cuidados, né, pessoal? O
Sistemas silvipastoris, que é a integração de árvores nas pastagens para a criação de animais domésticos, né? Então, floresta e pecuária. Inclusive, quando se fala da criação de bois, né, da bovinocultura, isso, inclusive, é interessante, né? Para quem nunca viu, o boi pastando, se tiver árvore, num clima quente como o nosso, ele acaba causando um conforto térmico ali interessante, né? E esse conforto térmico, eu não sou especialista, mas eu vejo muitos filmes, né? Tem alguns filmes interessantes sobre isso. Você, inclusive, favorece a qualidade da carne, né? Por conta de uma condição ambiental mais favorável ali, né? De convivência assim, do animal. Eu sei que, no final das contas, a gente mata o animal e come, né? Nós somos na nossa em grande maioria, nós somos carnívoros, né? Mas, pelo menos, enquanto vivo, a gente pode dar uma condição melhor ali para esses animais. Os sistemas agro-silviculturais, ou silvi-agrícolas, né? Que é a combinação da agricultura com a floresta, também é uma técnica bastante usada. E, finalmente, os sistemas agro-silvipastoris, que integram aí a agricultura, floresta e pecuária. Tá? Então, são as 4 possibilidades dos sistemas agroflorestais. Então, aqui, para ficar mais fácil o entendimento, então a gente tem a agricultura, nós temos a pecuária e a floresta. Se eu trabalho na mesma área, agricultura e floresta, eu tenho o sistema silvi-agrícola. Se eu trabalho na mesma área, agricultura e a pecuária e a floresta, eu tenho silvipastoril. Se eu trabalho na mesma área, agricultura e pecuária, eu tenho agropastoril. E se eu trabalho na mesma área, agricultura, floresta e pecuária, eu tenho o sistema agro-silvopastoril. Então, basicamente é isso, tá? Bom, aqui é só alguns exemplos, imagens aí para vocês, de agro-silvocultural, né? Aí varia um pouco os nomes, mas agroflorestal e silvopastoril, né? Você veja aí a condição ali dos animais, é um conforto térmico, né? No verão, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, 40 graus, 40 e poucos graus em algumas regiões, né? Me lembro aí de Cuiabá, nosso calor, até mesmo Porto Alegre, um calor terrível, uma coisa, uma umidade relativa muito alta. Então, se você tem uma condição no campo, onde o animal tem um conforto ambiental melhor, isso já é comprovado cientificamente, você vai ter uma qualidade de carne melhor também. Bom, falar um pouco das vantagens do sistema. Então, essa combinação de diferentes cultivos gera uma diversidade de microclimas, né, ali. Você também favorece, né, o aparecimento de um conjunto de organismos ali espontâneos, né, alguns predadores benéficos, alguns parasitoides benéficos, polinizadores, fauna do solo, antagonistas, ou seja, você tem ali todo um conjunto, né, de biota que acaba favorecendo ao sistema, né, ao sistema produtivo. A diversidade do solo favorece também a variedade de serviços ecológicos. Então, ali você vai ter, como você tem várias plantas ali que ficam interagindo, você vai ter ciclagem de nutrientes, né? Os nutrientes vão estar ali sendo, vamos dizer assim, compartilhado entre as culturas, entre as plantas que estão ali, a desintoxicação de substâncias químicas prejudiciais e a regulação do crescimento das plantas também. E aí, gente, nós estamos apresentando aqui para vocês um sistema em que se busca a situação mais natural possível, tá? De produção, tá? Dentro de certos limites. À medida que a diversidade aumenta, cresce também as oportunidades para que as espécies possam coexistir e interagir de forma benéfica, tá? Então, dispensa o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Olha só. Então, assim, estamos falando em algo aqui, e vejam, isso aqui não é nada. Isso aí é algo
de ecologista, não, isso é um sistema que já está bastante disseminado e tem sido usado aí em muitas regiões do Brasil e do mundo, tá? Então, você também proporciona um microclima, então, ali naquele ambiente propício, a temperatura do solo, umidade, teor de matéria orgânica favoráveis, uma maior disponibilidade de nutrientes, bem como uma maior eficiência no uso e na ciclagem desses nutrientes, tá? A produção total, aí uma coisa que é interessante, a produção do sistema. Então, ali, quando for pensado no sistema, e lógico, você deve buscar ajuda a um técnico aí do órgão de extensão, da Emater, ou de uma instituição de pesquisa, Tesagro, aqui no estado do Rio, em outros estados aí tem outras instituições, você tem que pensar na composição de vegetais ali na área, de forma que te proporcione, por exemplo, uma renda ao longo do ano. Ou seja, em cada estação, em cada época do ano, você pode ter a produção ali de uma determinada cultura que possa te gerar renda, né? E, logicamente, a gente deve buscar na região informações de quais são as culturas mais adaptadas para a produção e que também, né, forneçam uma renda aí interessante para que você possa agregar ali a sua propriedade uma renda a partir do sistema, tá? Então, a produção total ela é obtida com a mistura de árvores e culturas agrícolas ou criações de animais, e é frequentemente maior que a produzida nas monoculturas, né? Então, se você tem uma área ali que é só pastagem, você pode ter algo mais diversificado e que te proporcione, inclusive, uma produção total maior. Uma distribuição mais uniforme do serviço receita gerada, né? Você vai ter ali a proporcionar um trabalho contínuo e a obtenção de diversas colheitas, como eu disse, tá? Então, no sistema, os insumos na produção, os insumos podem ser usados na produção de outros. Então, por exemplo, você pode gerar ali um adubo verde, como eu já comentei, um esterco animal, então tudo isso pode se ajudar ali no processo, né? Imagine na mesma área que você tenha uma criação de boi e também o cultivo de algumas culturas ali. Então, você pode ter esse compartilhamento, logicamente, respeitando os limites aí número de animais por área, etc. Tá? Os gastos com os insumos comerciais podem diminuir e a redução do risco de perda total da cultura principal, né? Sempre tem aquela cultura que é a principal, que dá mais renda ali, que você acaba colocando até mais, por conta de a redução do risco por conta de possíveis ataques de pragas e doenças que são distribuídas entre várias espécies de plantas, aí diminuindo, então, os danos, né, à cultura de maior valor comercial. Então, mais algumas vantagens, a diversidade de produtos, o impacto econômico derivado da flutuação de preço do mercado, da perda total da colheita. Então, isso acontece muito, né, na área agrícola, você tem ali uma produção, você fez um investimento, na hora de vender, o preço cai, porque está todo mundo produzindo, né, mas aí, como você tem uma diversidade ali de produtos, esse impacto não deve ser tão grande como se você tivesse uma monocultura só com uma única cultura na área, né, na propriedade. A produção pode ser direcionada para autoabastecimento da família e também para o mercado, né, ou os dois, ou dependendo da produção. Mas como tudo na vida, né, gente, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Eu sempre costumo brincar de dizer, mesmo nos momentos mais críticos, sempre tem alguma vantagem que a gente encontra naquele contexto, né? Então, algumas restrições aí, aqui eles chamam de restrições, né? Dos sistemas agroflorestais, né? Então, os investimentos iniciais podem ser consideráveis, pode demorar alguns anos até que sejam obtidas as primeiras produções, isso vai depender muito da escolha, né? Das culturas que você vai cultivar na área. Você pode trabalhar com culturas inicialmente temporárias e aos poucos, introduzindo culturas, né, de ciclo longo, né? Começa com
com milho, com feijão, depois vai introduzindo, né, um aipim. Então, tem que pensar nisso tudo, né, para que você não fique ali só gastando e demorando a ter retorno, né, no investimento da área. A disponibilidade de sementes ou mudas é uma variável crítica para projetos agroflorestais, porque uma coisa é você buscar, adquirir sementes e mudas saudáveis, né? Não é naqueles caminhões aí de estrada que você... na época que eu fiz o mestrado em produção vegetal aqui na UENF, eu sempre ouvia o pessoal criticar isso, porque é o maior erro sair naqueles caminhões de mudas e ficar comprando aquelas mudas. Aquelas mudas você não sabe a procedência, você não sabe a sanidade daquelas mudas, então sempre buscar um produtor, um fornecedor de mudas ali confiável para que você possa usar na sua área, né? E essa, de fato, é um ponto crítico aí desses projetos. O manejo animal, então tomar cuidado que ele pode entrar em conflito com as atividades agroflorestais. E aí aquela questão, né? Se você não tomar alguns cuidados ali, cercamento, etc., você pode ter a criação de gado, cabras, e esses podem ali e simplesmente destruir as espécies em fase de estabelecimento, principalmente quando elas estão muito novas, né? Então você tem que... E também a questão do número de animais, né, por área, isso é uma coisa importante. Então tem que tomar alguns cuidados. A questão também é uma coisa que ele coloca aqui, que a posse das árvores também é uma possível restrição. Ou seja, quem planta pode não estar legalmente autorizado a cortar árvores e nem ser beneficiado dos seus produtos. Então, isso vai depender da legislação, mas muitas vezes é uma área arrendada. Então, você tem algumas questões ali que precisam estar legais, que precisam estar bem resolvidas, né? Aí eu acrescentei uma parte aqui que eu gosto muito, né? Isso eu abordei em outro curso que eu dei, que é a importância das árvores para o homem, né? Isso aqui eu achei tão bacana que eu falei, isso aqui eu vou trazer aqui no curso, porque eu acho que é uma... Porque a gente sempre fica falando isso, vamos plantar uma árvore, né? O homem deve plantar uma árvore, escrever um livro. Mas daí, qual é a importância das árvores para o homem, né? Então, as árvores produzem inúmeros bens para os seres humanos e para os animais, né? Alguns eu até falei aqui hoje. Então, você tem os benefícios diretos e indiretos, né, do plantio de árvores. Diretos, a questão dos alimentos, pode fornecer os alimentos, né? Eu até no meu canal de YouTube eu tenho colocado lá a satisfação que é eu ter um pé de acerola aqui no quintal de casa. Isso parece uma coisa até boba, né? Mas, cara, você pegar uma fruta no pé, você ter o prazer né, daquela árvore ali, você tirar um fruto, se alimentar, provar, é uma sensação muito legal. É bem melhor do que ir ao hortifruti e adquirir, né? Então, esse ponto é um ponto importante. Outra coisa é material para construções, né? É um benefício direto, tomar cuidado com as espécies nativas, normalmente e atualmente a gente mais se refere a isso, quando você tem ali eucalipto, né, uma espécie exótica, mas as espécies nativas a gente prefere preservar e cuidar, né, e impedir a sua destruição, tá? Do meu ponto de vista. Combustível, né, também é outro uso aí, vamos dizer assim, pode gerar polêmica, mas vamos pensar aí também em eucalipto, né, em lenha, em carvão, mas feito de eucalipto, por exemplo, né, que é o mais comum. Alimentação para animais domésticos, fibras, resinas, óleos essenciais, substâncias medicinais, corantes, gomas, ou seja, você tem aí uma diversidade de árvores, né, que causa, né, que te proporciona esses benefícios diretos. Em termos de benefícios indiretos, aí eu diria que são as questões que mais me chamam a atenção. Então, os chamados os serviços ambientais que uma árvore, o que as árvores proporcionam, né? Então, a questão, primeiro, aí, aspectos de regulação do clima. Então, com certeza, isso é uma intuição de todos nós, um período muito quente, uma árvore no campo, uma árvore frondosa, com uma sombra boa, ela é um diferencial no campo muito grande, né? Uma outra coisa é a proteção do solo, já que ela vai estar ali sombreando, evitando ali
variações térmicas ali muito grandes no solo, também a proteção das águas, a manutenção da fertilidade natural do solo, porque nós veremos que a árvore ela faz uma ciclagem ali de nutrientes, pegando os nutrientes lá no fundo, né? Lá embaixo das raízes, trazendo aqui para cima, produzindo folhas, e depois essas folhas caem, ou seja, um transporte de nutrientes desde o fundo do solo e jogando na superfície, né? E aí você cria aquele ambiente de serrapilheira, que a gente chama, e que é extremamente interessante do ponto de vista ambiental, biológico, de enriquecimento ali na superfície, tá? O controle de ventos, né, a gente usa muito a recomendação de quebra-vento usando também, né, as árvores, né, os vegetais aí, as árvores, nessa proteção. Redução de risco de enchentes, né, também nas áreas de APP, controle biológico de pragas, polinização de pomares, né, então você tem ali, você consegue ali, principalmente aí no caso do maracujá, por exemplo, precisa de insetos, né, polinizadores, né, no caso do maracujá, é a mamangava, né, que é aquele besouro grande, e tudo isso precisa de um ambiente ali que a, favoreça essa polinização. Então, aí falando ainda um pouco mais, devido aí às formas e hábitos de crescimento, as árvores influenciam os componentes do sistema agroflorestal. Então, elas são importantíssimas. Então, ela tem uma ampla copa que oferta aí radiação. Essa foto eu tirei lá em Sana, gente. Nem falei, né? A foto anterior foi lá, mas essa foto dessa árvore aí, gigantesca, no entrada de uma propriedade, uma coisa lindíssima. Eu tirei lá em Sana, tá? Né, numa propriedade lá. Fiquei tão surpreso com a árvore, uma árvore lindíssima, né? Ainda tem gente que, quando vê uma árvore dessa, já só pensa em cortar e transformar tudo em lenha, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né? Seres humanos somos assim. Então, vou continuando aqui. Uma ampla copa afeta, então, a radiação solar, afeta positivamente, quebrando a radiação solar, a chuva, porque lembrar que, numa chuva, boa parte da chuva fica retida, armazenada nas folhas, nos galhos aí, o movimento do ar também, né, como já foi dito, é um quebra-vento importante, e o extenso sistema radicular preenche grandes volumes de solo, né? Então, árvores podem melhorar a produtividade de um determinado sistema agroflorestal por influenciar nas características do solo, no microclima, no balanço hídrico e nos componentes biológicos do solo. Então, aqui essa imagem bem bacana aí para vocês, do sistema agroflorestal, tá? Então, aí mostrando resumidamente as vantagens, né? A questão da influência sobre as condições microclimáticas, a questão da temperatura mínima e máxima, radiação, energia radiante, movimento do ar, evapotranspiração, a chuva ali, a retenção quando na ocorrência de chuvas, né? A influência sobre as condições de solo, que você vai ter ali uma ciclagem de nutrientes, matéria orgânica, você vai ter ali uma manutenção da umidade do solo, uma retenção da umidade, a estabilização do solo também, né? O solo fica mais estável. A questão ali da interceptação pelo dossel, né? Pelo conjunto ali da parte verde das árvores. Ou seja, você tem ali a decomposição de raízes, a absorção de nutrientes, ou seja, todo um conjunto de vantagens, de facilidades aí. Tá? Bom, agora a gente está indo já para a parte de pagamento, né, do programa produtor de água. Eu vou começar falando sobre o programa produtor de água da Agência Nacional de Águas, tá? Que, na verdade é um programa de serviços ambientais. Aqui vale a pena uma explicação. E pagamento de serviços ambientais pode ser um PSA, né, como é conhecido, PSA hídrico, mas pode ser um PSA, por exemplo, para proteger uma determinada espécie vegetal, um determinado indivíduo ali, animal, né? Ou seja, no nosso caso aqui, nosso foco aqui, são os pagamentos de serviços ambientais que visam produzir água, né, na propriedade rural, que é o tema do nosso curso, tá? Mas antes de entrar diretamente no programa produtor de água da ANA,
É só chamar atenção para essa questão. Então, os pagamentos de serviços ambientais, eles são métodos modernos e inovadores de quê? De gestão ambiental, tá? E, e como é que qual é a base desse pagamento por serviços ambientais? É a valoração econômica da natureza, é atribuir valor à natureza. Né? Porque uma coisa é você falar, é tão bom a mata, isso aqui, tá, mas qual é o valor? Né? Então, o pagamento de serviços ambientais, o objetivo é atribuir valor a um benefício, né? Um serviço ambiental que é produzido pela natureza. Ok? E aí, essa distribuição desse valor econômico é a partir de incentivos financeiros aos responsáveis pela preservação ambiental. Então, permite, por exemplo, a manutenção de áreas preservadas, né? Vamos dizer assim, é uma iniciativa muito interessante, porque, como todos sabemos, a parte mais sensível do homem é o bolso, né? Então, quando você envolve recursos, inclusive remunera quando o produtor ele toma algumas providências para que ele não cause erosão, para que ele não cause escoamento superficial, para que ele aumente a infiltração de água no solo, para que ele preserve aquele ambiente. Então, é uma prática extremamente interessante, tá? E é um ponto de convergência aí entre ambientalista, ruralista, comunidade científica e órgãos de gestores de meio ambiente. Então, esse aí são os pagamentos por serviços ambientais. E uma modalidade de pagamento por serviço, né, um conceito de pagamento de serviços ambientais o programa de produtor de água da ANA, tá? Um deles, nós vamos falar de outros aqui hoje. Então, ele utiliza a política de PSA, o pagamento de serviços ambientais, de forma a valorizar o trabalho dos produtores rurais envolvidos e garantir uma adequada manutenção das práticas conservacionistas executadas nas propriedades rurais, assim como das áreas de reflorestamento. Então, na verdade, o que se pretende com esse programa é remunerar o produtor rural que implementa o quê? Práticas conservacionistas. E aí, então, chega aquele ponto, né? Que o Neymar aqui, eu quero ver como é que produz água. Produz água implementando na propriedade rural as práticas conservacionistas, tá? Então, além do ganho econômico da sua produção, né, que ele vai ter ali, adotando essas práticas, ele vai melhorar a sua produção. Ele também melhora a qualidade e a quantidade de água na sua propriedade e, por conseguinte, né, por consequência, da região, beneficiando a comunidade, não só ele. Então, assim, é um serviço, por isso que ele é remunerado, porque ele está prestando um serviço que está beneficiando a sua propriedade, mas também é um bem comum, tá? O valor pago por hectare, a ser pago aos produtores rurais, é sempre proporcional ao serviço ambiental prestado. É lógico que isso não é uma coisa fácil, né, de se estabelecer valor. Inclusive, vou apresentar alguns valores aqui para vocês, tá? Esses valores variam de região para região, e uma vez que os projetos do Programa Produtor de Água possuem autonomia para definir, né, a sua própria metodologia de valoração. Ou seja, existe um recurso na ANA para esse programa, e aí, ao se implementar, né, na ANA, nos comitês de bacia, nas prefeituras, depois a gente vai falar sobre a estratégia de financiamento, e aí os critérios são definidos ali pelo programa naquele local, tá? Existe uma nota informativa, que eu vou colocar aqui no final, o link para vocês, aonde vem uma série de outros detalhes, aqui eu só estou apresentando alguns, deste programa Produtor de Água da ANA, tá? Então, alguns pontos aí dessa nota informativa. Articulação de gestão de recursos hídricos com o uso do solo. Então, uma coisa que a gente falou ao longo desse curso todo. Se baseia no princípio que há um grupo de pessoas interessadas em produzir água e há um grupo de produtores rurais que pode integrar-se e possibilitar a conservação dos recursos hídricos, como? A partir do manejo adequado das suas propriedades. Tá? Então, eles passam a ser prestadores de serviços ambientais. O programa busca a harmonia
entre a sustentabilidade da produção e conservacionistas dos recursos naturais, principalmente os hídricos. E esse ingresso dos produtores não é obrigatório, ele é voluntário. E a adequação ambiental de suas propriedades é uma consequência positiva do projeto e não uma imposição legal. Então, aqui, o programa ele segue os princípios do provedor recebedor, ou seja, o proprietário ele recebe por prover essa melhoria de qualidade e quantidade de água, no nosso caso, e o beneficiário pagador. Como a comunidade, né, o município, o Estado é beneficiado, então o povo, a partir do recurso ali municipal, estadual, paga por esse benefício que o produtor rural, né, o dono da propriedade, ele está provendo. Tá? Então, basicamente, o que acontece é um manejo correto das propriedades, a adoção de práticas de conservação de solo e água, que nós vimos ao longo de todo esse curso, conservação ambiental e, consequentemente, você tem externalidades, né, ecossistêmicas positivas, ou seja, serviços ambientais positivos, tá? E aí, com relação aos participantes, né? Então, são prefeituras, podem ser prefeituras, câmaras legislativas dos municípios, sindicatos e associações de produtores rurais, companhias agropecuárias, órgãos de assistência técnica, instituições de pesquisa e ensino, órgãos de meio ambiente, indústrias, companhias de saneamento de água e esgoto, companhias de geração de energia, organizações não governamentais, comitês de bacia, comunidade local. Ou seja, há um espectro aí de instituições que podem ajudar a financiar, a participar desse processo. Tá? Eu estou aqui lembrando que eu estou aqui no Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana, nós tivemos aqui um programa de PSA hídrico, né, um programa de produtor de água, e a gente contemplou aqui, junto com o Comitê Federal aqui do Rio Paraíba do Sul, a gente contemplou aqui um projeto em Carapebus, né? Tivemos algumas dificuldades, mas uma parte do projeto foi executado, né, pela uma ONG chamada Ecoanzol, que atua aqui na região e que desenvolveu esse trabalho, tá? Mas, assim, a grande dificuldade, porque o ideal é você conscientizar as prefeituras, principalmente, da importância desse tipo de projeto, né? Aí vai depender do gestor, do prefeito, ou seja, cada um tem aí uma visão diferente sobre isso, sobre a questão da conservação de solo e de água. Então, quais são as ações técnicas que podem ser desenvolvidas, que são previstas no programa, pelo Programa Produtor de Água da ANA? Manutenções de área de recarga hídrica, conservação da vegetação natural, manter as áreas de APP, principalmente, de reserva legal, plantios de vegetação arbórea, culturas perenes, proteção de nascentes, tá? Cercando e cuidando da vegetação, proteção de margens de curso d'água, plantio direto nas culturas anuais, reforma e bom manejo das pastagens. Pastagem não é crime, não. Na minha visão, crime é fazer um manejo ali com excesso de animais e tornar aquilo ali uma pastagem, né, que não tem sustentabilidade. Descompactação de solos, sistema agro-pastoril, ou seja, cada região, né, você tem aí algumas ações interessantes e muitas daquelas, ou boa parte delas, nós falamos aqui no curso. Tá? Isso aqui, eu botei bem grande para vocês o link aí, né? Lembrando que eu vou colocar a apresentação e o vídeo também no Drive lá para acesso de vocês. Isso aqui, vocês entram nesse endereço, você tem um acesso online, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, estão uns pontinhos verdes aí, né? Então, nesse país enorme como o nosso, são muito poucos pontos verdes, né? Aliás, tem bastante ponto verde na região sudeste. Na região norte só tem lá uns 2 ou 3, no sul poucos também, centro-oeste também muito pouco, nordeste muito pouco. A concentração está mais ali nos estados de Minas, Rio, São Paulo,
né, são os estados que têm mais PSA hídrico aí nesse programa produtor de água da ANA, tá? Aqui um recorte mais na região aqui do Paraíba do Sul. Então, você tem aqui alguns poucos projetos, esse pontinho verdinho pequeno que está aí, tá? Mas é o que temos, né? É o que está registrado lá no site da ANA, que vocês podem entrar por esse link que está aí. Isso aqui, rapidamente, é só um fluxograma que mostra, né, como que o programa pode ser criado, né? Então, você pode criar uma parceria, engajando aí um conjunto de instituições, definir os papéis, né? Prefeitura, instituições de ensino, de pesquisa, de extensão, cada um fazendo o seu papel, né? Elaborar um diagnóstico socioambiental da bacia, fazer a valoração econômica do serviço ambiental, e também ver qual é o processo suportado por arcabouço legal específico, né? Então, você tem que ver a legislação também, do Estado, do município, tá? Engajar os proprietários rurais, porque eu falei a questão legal no município, porque você também vai ter que aprovar uma lei municipal de pagamento de serviços ambientais, porque senão você não vai poder pagar usando recursos do município, tá? Então, tem que criar uma lei municipal que tenha essa previsão orçamentária para poder fazer esse pagamento. Engajar propriedades rurais, definir o valor do PSA, alocar fundo para IPCA, PSA, lançar edital, celebrar contratos, implantar ações, ou seja, acompanhar, medir metas, né, monitorar. Então, você tem uma série de etapas aqui que está bem detalhada, né? Essas etapas estão bem detalhadas na nota informativa, que eu vou passar o link no final aqui da apresentação. Bom, então, aquilo ali que nós acabamos de falar é o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Agora mudou de nome, a ANA, né? Com a lei aí, o novo marco de saneamento. Agora, falar um pouquinho do projeto Conexão Mata Atlântica, esse desenvolvido aqui no estado do Rio, tá? Que também é um programa produtor de água. Observem aí essa figura, você tem os benefícios ambientais, o impacto socioeconômico, o salto tecnológico ali nas propriedades, né, que de salto aí, esse termo salto tecnológico parecendo que é coisa do outro mundo, mas não é não, são essas práticas que nós falamos aqui ao longo do curso, e que muitas vezes o produtor rural não implementa por desconhecimento, muitas vezes por falta de recursos também, tá? E o reconhecimento, né, com pagamento. Então, este programa, ele tem como base, né, a questão legal que eu falei com vocês, já que é um programa estadual, ele tem como por base o Programa Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais, esse PRO-PSA, né? Então, esse PRO-PSA está regulamentado com o decreto estadual aqui do Rio de Janeiro, 42.029, 4229 de 2011. Ele representa um avanço para a proteção dos recursos hídricos, das florestas, da biodiversidade do estado do Rio. Está subordinado a um outro programa, chamado Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos, PROHIDRO, e a gestão dele, a responsabilidade dele é do Instituto Estadual de Ambiente, ou INEA, que é o órgão ambiental aqui do estado do Rio de Janeiro, que trata não só da parte de recursos hídricos, floresta, mas também da parte de fiscalização. Então, aqui o INEA, antigamente nós tínhamos 3 órgãos aqui: FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente, IEF, Instituto Estadual de Floresta, e a CELA, que era a Superintendência de Rios e Lagoas. Fundiu esses 3 e criou o INEA. Então, o INEA, ele aborda a questão de água, de vegetação, né, de floresta, e também a parte de engenharia ambiental, a parte aí industrial, ou seja, então é o único órgão ambiental aqui, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, segundo o decreto, esse decreto que eu falei aqui, o decreto 42.029, quais são as possibilidades, né, de retribuição, né, de pagamento das práticas de iniciativa de propriedades rurais no Rio de Janeiro? Então, ele pode ser remunerado por conservação e recuperação da qualidade e disponibilidade das águas, ele pode ser remunerado por conservação e recuperação de biodiversidade, né? Então, isso aí é outra modalidade.
Ele pode ser remunerado por conservação e recuperação de faixa marginal de proteção, a FMPs, e também ele pode ser remunerado por sequestro de carbono. Sequestro de carbono é o carbono da atmosfera, né, gente? O que é isso? É plantar árvore, né? Fazer reflorestamento de matas ciliares, nascentes, olhos d'água, de forma a contribuir para essa minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais, tá? Então, sequestro de carbono é isso. Quando vocês ouvirem esse termo, sequestro de carbono, pense, plantar árvore, fazer reflorestamento, tá? E aí um exemplo aqui de valores, né? Os dados que eu busquei lá na página do INEA informam que o projeto Conexão Mata Atlântica, isso aí é uma notícia mais recente, de agosto agora, ela vai remunerar, né, 137 produtores rurais no Rio de Janeiro, haverá um investimento de 5,7 milhões em áreas de ações ambientais que vão beneficiar 788 hectares, né, que serão ou revitalizados ou restaurados. Bom, então, esse aqui é o projeto Conexão Mata Atlântica, que está sendo desenvolvido aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? Agora, vamos para Minas agora. Né? Em Minas, eu estou trazendo um exemplo aqui do programa Produtor de Água da ANA, que está sendo realizado lá em Minas. Tá? Em Carmo do Cajuru. Eu nunca ouvi falar desse município, tá, gente? Ele fica lá, para quem não sabe, Minas tem mais de 850 municípios, né? É o estado que tem mais municípios, né? Eu costumo até brincar, sabe, Neymar? Quando eu passo, se passar muito correndo, você passa por vários municípios que nem vê. E tantos municípios que tem em Minas Gerais. Esse município aí de Carmo do Cajuru, ele fica no centro-oeste de Minas Gerais. Eu não conheço, nunca ouvi falar. É rico em recursos hídricos, e ele faz parte, ele está à margem direita do Rio Pará, uma subbacia lá, hidrográfica, Ribeirão do Empanturrado. Ribeirão do Empanturrado, bacana esse nome, né? Então, esse Ribeirão, ele tem uma extensão de aproximadamente de 40 quilômetros e uma área de drenagem de 142,4 quilômetros quadrados, né? Então, é uma bacia pequena, né? Mas o que importa aí é a ação, né? Ele tem como parceiros lá, nesse PSA aí, nesse Programa Produtor de Água, a Prefeitura, né? Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Estadual, em parceria com a Emater, que provavelmente dá todo o suporte técnico ao projeto, ao programa, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Sindicato Rural, Câmara Municipal e Sistema de Água e Esgoto, SAI, né? Que atua lá. Então, esse último aí tem um interesse danado, né? Em aumentar a quantidade e a qualidade de água nessa bacia, com certeza. Isso aí, então, é um exemplo aqui de projeto do Programa Produtor de Água da ANA, lá em Minas Gerais. Eu peguei só um exemplo, tem outros lá na página da ANA que vocês podem buscar. Aqui, eu já trouxe um outro programa do Sistema Cantareira, tá? É um projeto da Prefeitura de Extrema. Esse município desse município estão as nascentes do Rio Jaguari, que forma o Rio Piracicaba. Esse Rio Piracicaba foi barrado, né, com reservatório, e esse reservatório forma, na verdade, o conjunto do Sistema Cantareira, né, que abastece lá toda a região de São Paulo, né? Então, em 2005, o município de Extrema iniciou a primeira iniciativa brasileira em implantar um pagamento por serviços ambientais baseado na proteção de florestas, né? Então, daí a importância da gente trazer esse exemplo aqui para vocês. E foi criada uma lei, tá vendo aí, ó, lei municipal, para que fosse possível pagar né, esse pagamento, né, de programa, pagamento por serviços ambientais, né? Então, foi criado lá no município o projeto Conservador de Águas. Então, esse projeto tomou por base o Programa Produtor de Água da ANA e foi lançado em 2006 em parceria com a ONG da Natura, né?
conservação natura aí. Então, não é pouca coisa, né? E foram estabelecidas aí 4 metas. A adoção de práticas conservacionistas de solo. Então, vejam de novo, tudo aquilo que nós falamos ao longo do curso, está aí colocado. Abatimento efetivo da erosão e da sedimentação. Tá? Implantação de sistema de saneamento. Aí também abastecimento de água, também de esgoto, coleta de lixo, é básico, né? Tem que ter. A implantação e manutenção de áreas de preservação permanente e, inclusive, a questão legal do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, a partir da averbação em cartório da reserva legal, que é uma obrigação, né? Quem tem propriedade rural e ainda não fez isso, deve procurar fazê-lo, que é a averbação da reserva legal em cartório, tudo direitinho, como prevê a lei. Bom, vamos falar em valores aí. O valor de referência desse projeto extrema, ele foi determinado, né? A lei municipal, uma lei municipal 2100 de 2005, 100 unidades fiscais de extrema, que é a unidade fiscal lá do município, por hectare ano. Ou seja, o produtor recebia, né? Não sei se aumentou, depende aí do valor dessa unidade fiscal de extrema. R$ 39,75 por hectare por ano. Então, lá nessa bacia foram atendidas, né, contemplados 1.300 hectares. Parece pouco dinheiro, né, gente? Mas se a gente pensar que são 1.300 hectares, são 150 mil anuais. Não é nada muito grande, mas talvez para um município pequeno, todo ano pagar um valor desse pode fazer diferença, né? Ou seja, R$ 3.975 por ano por propriedade. Vejam bem, parece pouco, mas já é um dinheiro que entra para a propriedade, que pode ser reinvestido em benefício ali, na produção, na melhoria das condições ali ambientais da propriedade. Então, é um incentivo interessante, sim, se a gente pensar principalmente em propriedades da agricultura familiar. O projeto também contou com aporte financeiro do Estado, né, de órgãos ambientais, da própria ANA, e contou com doações de mudas, né, por parte da Fundação SOS Mata Atlântica e da Companhia Melhoramentos. Eu queria aproveitar e dar uma dica quente aqui, anotem aí. A SEDAI tem um projeto de produção de mudas aqui no estado do Rio de Janeiro, que ela, por solicitação, ela fornece mudas, principalmente para projetos coletivos, projetos aí públicos. Mas acho possível, caso se apresente uma demanda para recuperar áreas de APP, para tornar ali, causar benefício, né, a alguma região, e se consiga lá, junto à SEDAI, basta ir lá no site, e solicitar né, com os argumentos necessários para que se consiga mudas, tá? É uma quantidade enorme de mudas que a SEDAI produz justamente para ajudar em projetos, né, de conservação, de aumento de qualidade e quantidade de água. Isso aqui é no estado do Rio, tá, gente? A SEDAI aqui é a concessionária estadual, né? Está, inclusive, para ser privatizada. Bom, um outro programa, uma homenagem aqui aos mineiros aqui do grupo, nós vamos falar do programa Bolsa Verde, que é gerido pelo Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais. Não sei se os mineiros aí já ouviram esse programa. Tem uma lei estadual, né, Lei 17.727, de 2008, e que foi regulamentado pelo Decreto 45.113, de 2009. Ou seja, que permite, então, a concessão de incentivos financeiros aos proprietários e poceiros rurais com esse recurso que é chamado de Bolsa Verde, né? E esse nome Bolsa Verde eu já ouvi muito lá no norte do país, né? Tem Bolsa Floresta, né, que é justamente para proteger a floresta, evitar que o produtor rural destrua a floresta, ele recebe Bolsa Floresta, eu não recebia, não sei se recebe ainda. E aqui no Minas Gerais é o Bolsa Verde, né? E esse Bolsa Verde, ele tem por objetivo apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa em Minas Gerais. Então, o programa Bolsa Verde de Minas Gerais,
ele tem um foco maior na proteção da vegetação, seja mantendo a cobertura vegetal ou recuperando a cobertura vegetal. Então, essa modalidade. Aí alguém vai dizer, mas isso aí vai produzir água? Olha, se você mantém a cobertura vegetal, ou mantendo ou recuperando, você vai aumentar a capacidade de infiltração de água no solo e vai reduzir a infiltração. Portanto, causa, sim, benefícios à produção de água na propriedade rural. E aí, alguns números interessantes aqui, né? O IEF, desde a criação do programa, ele já atendeu aí mais de 2.600, quase 2.700 beneficiários. E contemplou aí mais de 91 mil hectares de cobertura vegetal nativa, né? Isso desde 2011. E repassou aí mais de 31 milhões de reais, tá? De 2011 a 2017, foram quase 2 mil beneficiários, né, produtores rurais, que receberam este programa. Então, para quem é de Minas, né, para Neymar e companhia aí, que estão no curso, buscar informações. Eu sei que Minas está quebrado, assim como o estado do Rio, assim como a maioria dos estados brasileiros, mas alguns desses programas, eles são institucionalizados e há uma obrigatoriedade de pagamento. Então, tem que verificar se esses programas já ainda estão em andamento, como é que está a situação, tá? E esses programas, eles são responsáveis pela conservação de áreas dos biomas da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, todos presentes no estado de Minas Gerais, tá? Gente, então é isso. Eu estou colocando aí para vocês todas as referências que nós usamos no dia de hoje, tá? Então, aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo, vocês, eu também já passei para vocês em outro momento. Os demais eu usei hoje, né? A nota informativa do Programa Produtor de Água, também aí uma publicação sobre serviços ambientais, bem legal, proteção de mananciais do estado de São Paulo, bem feito esse material, e também sobre o Bolsa Verde aí, dos mineiros, tá? Então, também, vocês têm esse material aí para consulta, tá? Todos têm link aí que vocês podem baixar diretamente da internet. Em termos de vídeos, eu busquei alguns vídeos bem curtinhos aí, mas bem bacanas para vocês, tá? Alguns exemplos concretos de produção de água, tá? Projeto Rio, Seis Maria, o PSA aí no Vale Verde, de Guaratinguetá, em São Paulo. Esse programa, o pagamento de serviços ambientais de uso múltiplo, pagamento produtor de água, programa produtor de água, perdão, programa Vida no Campo, uma reportagem aí de programa de televisão, e o produtor de água aí em Camboriú, né, Santa Catarina, tá? Bom, vamos então agora para as nossas dúvidas, né? Eu, antes de encerrar, antes das dúvidas, eu queria agradecer a todos aí pela atenção. Eu espero ter correspondido aí a vocês aí, né, no conteúdo que a gente passou, né? Não há mágica em produzir água, não tem nenhuma mágica. O título aí, ele é mais para chamar a atenção, mas você consegue produzir água em propriedade rural adotando práticas conservacionistas, sim, tá? Eu peço desculpa aí pelas falhas aí, erros, né, mas faz parte desse processo aí de aprendizagem, né, que nós estamos tendo nesse momento aí de isolamento. Esse é o segundo curso que eu ofereço durante, né, esse isolamento nosso aí. A Maria Eduarda, que está aqui fazendo o curso, que é minha bolsista, me ajudou, ela inclusive ministrou aula no outro curso sobre nascentes, né, sabe que dá trabalho. A gente ofereceu esse segundo curso. Talvez ano que vem a gente venha oferecer outros cursos, eu vou divulgar aí no momento oportuno, tá? E é isso. Então, eu queria agradecer. Eu queria pedir para todos, antes de tirar as dúvidas aqui, que vocês pudessem abrir as suas imagens aí, para a gente tirar uma foto aqui, para eu poder
então, tirar uma foto aqui de todos. Aqui eu pegar o layout, mosaico. Ok. Aí, mas era legal se todos pudessem abrir as câmeras. Tá? Não estou acabando, não. Depois a gente vai tirar as dúvidas aqui, tá? Tem alguns aí com câmera fechada ainda. Augusto Fernandes está fechado, Luiz Henrique, Marcos Valério. Se vocês puderem abrir, seria legal, para ficar bacana aí a foto. O print aqui da tela. Tá? É rapidinho, gente. Não fico preocupado, não. Isso aí, Marla. Marla lá de cima de Jardim, ó. Eu tô abrindo. Tá dando nem para te ouvir, Marla. Essa câmera aqui, mas eu tô Ai, com essa luz em mim. Aproveita, tá? Porque Tá eu tô bom. dentro do carro. Vamos lá. Falta só o Reginaldo Rangel aí, se puder abrir também. Eu dou um printzinho aqui. Beleza? Vamos lá. Posso tirar? Pode. Vou colocar lá no grupo, tá? Ai, devo estar com aquela inchada. Aí, ó. Tá bacana. Vou apagar, Marcelo. Tô bacana. Beleza. Vamos lá as perguntas, então, pessoal. Bastante pergunta hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite. Foi pegar um café e já volta. Nem ofereceu café pra gente, né, Roberto? Poxa vida, você, hein? Uma breve do questionário. Meu teste faltou inspiração. Você quer saber o que do teste, Roberto? Não gostou da... Puxa, eu fiz o teste tão... Esses dois últimos testes foram tão... Esse último foi osso, hein, pro mestre? Sério? Meu Deus. Sério? As pegadinhas são sensacionais, Vicente. Viu? Pai, tô ficando especialista em pegadinha. As pegadinhas são Foi o pior teste. É mesmo? Eu acho que foi o dia que meu time perdeu. Aí eu tava com... No dia que meu time perdeu lá de 4 lá pro São Paulo, eu fiquei doente. Bom, deixa eu passando aqui, aí no final aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem o chat, então. O professor está compartilhando a tela, Marla, compartilhando a tela. Obrigado, eu estou vendo aqui, vou sair e entrar novamente. Eu gosto da posição social do professor, sempre pensando na agricultura familiar. De fato, é uma opção, tá? E é uma opção que não abro. Para quem me conhece, aqui, eu acho que talvez Marcos, não sei. Eu sempre atuei aqui no Instituto, né? Já estou aqui há 28 anos, sempre com essa questão social. A agricultura familiar é uma opção mesmo de trabalho. Trabalhei com pescadores, já trabalhei com assentamentos rurais, já fiz projeto nessa Petrobras, a gente já teve uma série de ações aqui. E é uma opção mesmo, porque eu acho que a agricultura familiar pode ser, inclusive, a solução para um município como Campos, né, tão quebrado. Entendeu, Roberto? Infelizmente, esse não é o entendimento das pessoas. Normalmente as pessoas pensam, vamos trazer a indústria. Pô, esquecem que aqui do lado, no Espírito Santo, você tem a agricultura familiar forte, uma agricultura rural forte, um agroturismo fortíssimo, e a gente não consegue enxergar esse município, por exemplo, estou dando um exemplo de Campos, tá? Mas tem muitos municípios que são assim, que a agricultura familiar pode ser a saída para enriquecer, para fortalecer a economia regional, tá? Então, é uma opção, sim, que eu defendo e eu pretendo mudar, tá? Bom, Daniela, obrigada. Roberto, tá. Marla, sim, Vicente, se olhar há muito tempo, tem um trabalho bem interessante nessa área. Sim, a gente procurou desenvolver bastante coisas, né? Às vezes a gente fica assim meio triste, sabe, Roberto? A gente faz, nossa, eu já dei tanto aqui, ou exercei, ou ministrei tanto. Às vezes eu fico falando, pô, será que esses cursos ficaram surtindo algum efeito? E aí eu tive uma grata surpresa no ano passado, por exemplo. Né? A gente, depois de muito brigar aqui no Instituto Federal Fluminense, a gente conseguiu fazer o programa de PAA, Programa de Aquisição de Alimentos para a Agricultura Familiar. E aí, ao fazer uma reunião com os produtores rurais, eu encontro produtores rurais que a gente ajudou a capacitar.
participando do programa. Então, aí dá aquela alegria, né? Puxa, não foi em vão, né? Conseguimos atingir alguns produtores rurais. Então, é de fato uma opção. Né? Marcos, quer falar, Marcos? Você levantou a mão? Sim, Vicente, sim. Eu trabalho até agora na Secretaria Municipal de Agricultura aqui de Campos e eu venho Não, mas não, vendo esse trabalho. Eu venho vendo esse trabalho que vocês fizeram aí junto com a gente, né? Com a Secretaria, sobre essa questão dos agricultores, especialmente os assentados, né? E a outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: nós hoje, né, estamos desenvolvendo, eu, Hélio Crespo, que é seu amigo, que você conhece muito, né? E mais alguns amigos aí, nós estamos desenvolvendo aqui, junto aos produtores da Baixada, né, uma associação para nós organizarmos a vida do produtor. Como? Nós temos ali como essencial, né, um acompanhamento técnico, ou seja, tem um conselho técnico nessa associação para nós fazermos, eu, ele, João Luiz Crespo e mais alguns amigos aí que se conhecem também, que não cabe falar aqui, né, para nós montarmos que isso cresça, porque no nosso município, fora esse projeto que você fez aí junto ao IFE e mais alguma coisa aí que a Secretaria de Cultura fez com alguns assentados, né? Nós não temos, com os não assentados, nada de prerrogativa para eles. Então, nós estamos trabalhando isso nessa associação agora. E eu estou contando com você, tá, meu amigo? Vou te incluir lá nessa coisa aí. Qualquer hora dessa, nós vamos conversar nós dois, aí não tem mas não, sem dúvida. vamos fazer isso aí. Sem dúvida. Tem muita coisa boa para fazer, né? Basta ter vontade, né? Os produtores terem vontade, eu acho que a gente constrói muitas coisas positivas, né? O Crespo, inclusive, ele é vereador, né? Eu não sei se ele se reelegeu, acho que sim. Não. Não é o vereador. É Hélio Crespo. Professor Hélio Crespo. É Linho. Não, mas você falou... sim. O Crespo também, eu estou falando do Crespo porque você falou conhecia, eu conheço os dois, né? O Crespo estudamos juntos em Viçosa. Ele tem umas ideias muito legais, inclusive de fortalecimento, né? Quanto princípio do produtor rural também. Hélio Crespo foi professor lá do IFE, né? Esse que você tem pedido. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai conversar sim. Deixa eu continuar aqui. O Roberto aqui se apaixonou por sistema agroflorestal. Roberto, é um negócio muito bacana. Tá? Eu tenho mais material que eu posso passar para vocês. Pode mandar o zap, eu mando para vocês no zap. Tem muita coisa boa. Eu não entrei aqui em muito detalhe. Você tem orientação de como montar, né, esse consorciamento, fazer um planejamento das áreas, tomar cuidado com algumas plantas que são antagônicas, que não se toleram na mesma área, uma coisa assim, não é só ser humano que não se tolera na mesma área, não, as plantas também, tá? Então tem uma série de orientações ali, é lógico, evidente, que você, ao se instruir, precisa, de qualquer forma, de um profissional da área, mas é um sistema muito bacana, tá? O meu amigo, eu toda vez esqueço o nome, o Recanto das Tamareiras, Rubens. Amigos, né, Vicente? Rubens tem uma propriedade, gente, que é muito bacana, cheio de reservação de água. Ele tem um pouco esse sistema lá, sem querer, não sei se foi querer ou sem querer, ele tem lá uma água florestal lá, legal, bacana lá. Vicente, depois daquela vez que você foi lá, eu já fiz mais 3 reservatórios. Essa chuva, deu uma chuva forte hoje lá, e é assim, não sei se você lembra, né? Eu fiz uma barragem numa pequena nascente que eu tinha, dessa cai em uma, cai na outra, vai caindo em sequência. E uma valazinha, pouca água que eu tinha lá, eu fiz várias pequenas represas nessa vala, sem comprometer a circulação de água. A terra foi encharcando. Hoje meu pai foi até lá, meu pai tem 85 anos, foi criado nessa roça, e todo mundo que conhece a propriedade hoje fala, cara, como que você conseguiu fazer água aqui que ninguém tem?
Mas Pois é. eu fiz as plantações nas beiradas de morro. Eu peguei muda lá do IFE, Sim, de Barcelos. lá na antiga UPEA, lá com o Dadal, né? Dadal me arrumou as mudas agora essa semana. Já plantei de novo lá, Jatobá, plantei pau-brasil. Ele me ofereceu também. Eu não sou de plantar, né? Não tem propriedade. Mas eu queria, assim, recomendar, vou tomar liberdade, Rubens, de sugerir que as pessoas, Roberto aí, que sempre muito interessado, conhecer a sua propriedade. À vontade. Eu trabalho embarcado. Essa semana eu embarco. Inclusive, esses testes que eu fiz lá na plataforma não libera para a gente abrir esse Google Meet lá, né? A minha esposa estava assistindo aqui, passando para mim pelo YouTube, para poder eu responder o questionário lá. Foi complicado. Legal. Então, assim, quando for possível, né? Eu acho que vale a pena conhecer. E eu acho que esses cursos permitem criar essas relações, esses contatos, e considero bastante positivo, né? Aumentar a rede de conhecimento, de relacionamento. E a propriedade do Rubens eu conheço bem, porque a gente fez um trabalho lá sobre levantamento de nascentes, né, Rubens? Tá à disposição para quem quiser ir. O nome é Recanto das Tamareiras, né? Se vocês botarem no Google aí, é asfaltado até lá. E eu tenho até um canalzinho que eu montei agora essa semana no YouTube, que é Recanto das Tamareiras. Lá eu ensino algumas coisas, estou ensinando algumas coisinhas que a gente usa na roça. E estou com a experiência lá que depois vou passar para você, que é o ácido indulbutílico, né? Para enraizamento. Que tem na internet. Isso, que é com lentilha. Eu estou no preparo e estou fazendo a experiência tipo científica mesmo. Vou botar as mudas sem o ácido e com o ácido. E marcar o tempo de enraizamento. Depois eu vou botar no canalzinho nosso aí. Então, pessoal, tá aí o homem aí que vocês podem aproveitar aí e trocar informações com ele, tá? Deixa eu continuar aqui, gente, senão a gente não acaba. A Ana Carolina aqui é a doida das abelhas. Ela disse que mamangava é a abelha solitária. Eu não sabia disso, não. Eu sei que, para quem não conhece, até assusta, né? Que é um inseto com uma abelha bem grandona, né? Mas é bem legal também aí. Valeu, Ana Carolina, pela informação. Neymar, bom, muito mesmo. Perto de Bambuí. Bom, muito mesmo, perto de Bambuí. Não entendi, Neymar. O que quis dizer? Ana Carolina, aqui na cidade onde eu moro, também aconteceu parceria com a GEVAP da prefeitura, né? Ana Carolina, você mora em qual cidade? Não está mais. Resende. Beleza, não. Resende é a sede da GEVAP, né? Então, é aí que as tem bom sul, mestre. Presume-se que poucos pecuaristas aderem ao SAF por receio da morte do gado devido aos raios que são atraídos pelas árvores, haja vista que os animais sentem conforto debaixo delas, certo? Não sei. Dêmia, eu desconheço essa informação, mas se você está comentando, você deve ter ouvido isso em algum lugar. Vou até procurar saber, tá, Dêmia? Eu não desconheço isso. Eu vejo algumas propriedades aí que tem tal, mas esse fato aí eu desconheço. Eu tenho alguns amigos com propriedades que eles já me afirmaram isso, que os gados ficam muito debaixo das árvores, já perderam, principalmente lá em Rio Preto. Perderam gados por conta... Aí eles evitam de deixar árvores na propriedade por causa disso. Mas o boi não pode cair... o raio pode cair em cima do boi no campo aberto, não? Sim, claro, ignorância, né? Falta de conhecimento. Vou tomar cuidado com essas justificativas, fica parecendo que o vilão é a árvore, né? Foi o que eu tentei explicar. Eu tentei explicar exatamente isso. Mas vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Roberto aí agradecendo. Valeu, Roberto. Prazer muito grande aí trabalhar com você, com todos aqui.
Agradecimentos, o Érico. Preparei, estou acompanhando o meu primeiro curso nos últimos meses. E realmente dá muito trabalho, tenho que valorizar muito. Olha, vocês não têm ideia do trabalho que esse curso me deu. Mas o que vale a pena é a participação de vocês. Eu fico chateado às vezes quando alguém não valoriza esse esforço, tá? Mas eu quero dizer que eu, particularmente, estou satisfeito com aqueles que se dedicaram, que estão procurando fazer o melhor no curso aqui, tá? Vocês não têm ideia. Eu estou trabalhando no doutorado, em 3 programas de mestrado, orientações, reuniões, que eu estou ainda na gestão, projetos. Essa semana, por exemplo, está uma loucura. Mas está conseguindo dar conta e fechar aí direitinho o curso, tá? Gente, é isso. Então, vamos encerrar por aqui. Até amanhã à noite eu mando para vocês o último teste. Gente, Oi, Taná, pode falar. Olha, além das redes, vamos nos responder. Pessoal, então, vamos encerrar. Ok, pessoal? Vamos agradecer, então, a vocês aí. Obrigada por tudo, gente. Pessoal, obrigada. Qualquer coisa, eu estou... Nada. Que isso? O prazer foi meu. Eu estou ali. Estamos juntos, estamos juntos. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Parabéns. muito excelente. Disposição depois de acabar o curso aí, tá? Grande abraço a todos. O Vicente, a Tainara quer falar aí. Não. Fala, A Tainara. conexão está muito ruim. Muito obrigada pelo curso, Vicente. Mas eu vi aqui. Excelente. Que isso, querida. Juntos aí, vamos em frente, Juiz, tá bom? Grande abraço aí, espero que tenha ajudado a vocês aí. E Muito. em breve a gente tem um certificado para aqueles que conseguiram. Eu acho que todos vocês que estão aqui conseguiram. Um abraço aí. Obrigada, Valeu. professor. Um abraço, Vicente. Obrigado. Um abraço, gente. Entra na vontade.
fica